Hoje vamos conhecer mais sobre a regência verbal dentro dos textos. Vamos lá! A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, sejam eles objetos diretos ou indiretos, e ainda que os caracterizam, como os adjuntos adverbiais. O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Observe. A mãe agrada ao filho. Agradar significa acariciar. A mãe agrada ao filho. Neste caso, agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer o filho. Logo, conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. O conhecimento do uso adequado das preposições é fundamental para a regência verbal. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que está sendo dito. Vejamos os exemplos. Cheguei ao metrô. Cheguei no metrô. No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou. No segundo caso, é o meio de transporte por mim utilizado. A oração cheguei no metrô, popularmente usada a fim de indicar o lugar a que se vai, possui no padrão culto da língua sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergências entre a regência coloquial cotidiana de alguns verbos e a regência culta. Vamos ver a transitividade dos verbos. Os verbos intransitivos não possuem complemento. É importante, no entanto, destacar alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Fui ao teatro. O verbo chegar e o verbo ir normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. Na língua culta, as preposições usadas para indicar destino ou direção são a e para. Vamos ver outro exemplo. Comparecemos à consulta médica no horário. Quem comparece, comparece a algum lugar. Nesse caso, a crase é o sinal gráfico responsável por marcar a presença da preposição a, que está contraída ao artigo a, e assim tornar clara a presença correta da preposição necessária à frase. Ainda falando em transitividade dos verbos, vamos pensar nos verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposição para o estabelecimento da relação da regência. No exemplo, Camila terminou a leitura do livro, o verbo terminar pede um objeto direto, mas sem preposição. Por isso, não há crase para marcar a presença da preposição junto ao artigo a, que acompanha a palavra leitura. Próximo exemplo. Ele deve amar aquela mulher. Quem ama, ama alguém, sem preposição. Para verbos transitivos indiretos, precisamos de objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência e que a preposição errada, não devemos esquecer, pode mudar todo o significado das coisas. Vamos ver esse exemplo. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Então, está aí marcado em vermelho a preposição a. Há ainda verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificação de sentido. Nós chamamos isto de dupla regência. Almejamos a paz entre as nações. Almejamos pela paz entre as nações. O verbo almejar aceita as duas preposições, a preposição a e a preposição pela, e o sentido da frase não fica alterado.
Em compensação, há casos de dupla regência em que o verbo, apesar de aceitar duas preposições diferentes, sofrerá alteração em seu sentido. Vejamos este caso. Meu olhar foi ao encontro do seu. Meu olhar foi de encontro com o seu. Aqui nós podemos perceber a preposição a e a preposição de, mas o sentido das duas frases é completamente diferente. Quando meu olhar vai ao encontro do seu, eu pressuponho uma relação de afeição, uma relação agradável no encontro dos olhares. Já na frase meu olhar foi de encontro com o seu, eu pressuponho um embate, um encontro agressivo, de trombada mesmo. Então, o sentido para ambas as preposições na mesma frase é completamente diferente. Então, o sentido de ambas as preposições nas duas frases é completamente diferente. Vamos aos exercícios. Exercício 1. A regência verbal está errada em? Alternativa 1. Esqueceu-se do endereço. Alternativa 2. Não simpatizei com ele. Alternativa 3. O filme a que assistimos foi ótimo. Alternativa 4. Faltou-me completar aquela página. E 5. Aspiro um alto cargo político. A alternativa incorreta é a 5. Já que o verbo assistir admite duas regências e cada uma tem significação diferente. Quem aspira a um alto cargo precisa fazê-lo com a preposição a. Do contrário, ele estará aspirando o cargo para dentro de si, feito um aspirador de pó. Portanto, quando eu aspiro algo, faço isso como faz um aspirador de pó, sem preposição. As outras alternativas estão com preposições corretamente colocadas. Bom, assim terminamos nossa unidade de regência verbal. Até a próxima!